pessoal! O tema da entrevista de hoje é a tireoide, uma glândula fundamental para o bom funcionamento do organismo e com diversas funções metabólicas para o corpo. E quando acontece alguma disfunção na tireoide? Quais problemas ela pode acarretar na vida da população? Segundo estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 750 milhões de pessoas no mundo sofrem de alguma patologia da tireoide. No entanto, 60% desses indivíduos não sabem que têm a doença. Para aprofundarmos mais no assunto, a minha convidada é a endocrinologista Natália Thiago. Doutora Natália, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, doutora Natália. Quais são as principais funções da tireoide? Vamos lá. Então, a tireoide, ela produz e libera alguns hormônios na circulação. Os principais hormônios que a gente produz por ela é o T3 e o T4, que tem por função o metabolismo de todas as funções mesmo do organismo. Sem ela, a gente teria incompatibilidade com a vida mesmo. E quais são as principais alterações da tireoide? A gente pode ter o hipotireoidismo, que é a baixa função, o hipertireoidismo, que é a hiperfunção dela, as tireoidites, que são as inflamações, né, por autoimunidade, por infecção, né, a gente tem alguns tipos, os nódulos, os cistos, as alterações malignas, né, que seria a evolução de algum desses nódulos para câncer, e o pósteo, que é simplesmente um termo que a gente usa para definir uma tireoide que cresceu demais, que pode ou não ter alguma dessas alterações. Doutora Natália, o que causa o hipotireoidismo? Ele é genético? Sim, a gente tem, né, uma tendência de uma doença que chama doença autoimune, né, uma das doenças autoimunes do nosso organismo, que é responsável pela maior parte das causas de hipotireoidismo. Então, a maior parte das causas dele é genético. Então, seria ali o hipotireoidismo primário, uma falência da própria glândula tireoide, que aí seria causada por essa tireoidite crônica, né, que é a doença de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto, e pode ser causada também por essas alterações agudas que a gente comentou, infecciosas, que aos pouquinhos pode evoluir para uma cronicidade. Após um tratamento, né, a pessoa teve um câncer de tireoide, a gente tem que pedir para o cirurgião tirar a tireoide inteira, então é um hipotireoidismo pós-cirúrgico, né, a evolução também de outras doenças, né, como o hipertireoidismo, a gente tratado, né, com iodo, pode evoluir com o hipotireoidismo pós-tratamento, tá, e tem 10% de casos que a gente chama de hipotireoidismo central, que na verdade a causa não é da própria tireoide, a causa é da hipófise, que produz os hormônios que mandam para a tireoide o recado de que ela tem que produzir T3 e T4. Então, esse hipotireoidismo central são causas mesmo da hipófise, que sejam doenças, né, do sistema nervoso central, sejam proactinomas, sejam doenças com baixa produção desses hormônios da hipófise. Doutora Natália, quais são os principais exames para verificar a saúde da tireoide? Isso, a gente fala assim que o exame de rastreio, né, mais básico é o próprio TSH, né, e na maioria das vezes a gente pede o TSH com o T4 mesmo. Não é rotina, não é rastreio solicitar T3, solicitar T3 reverso, tá? Isso não é um rastreio, porque são situações bem de exceção que a gente vai ter eles alterados. E os anticorpos a gente solicita mais no paciente que tem uma história familiar ou uma gestante, que aí tem também uma necessidade específica. Doutora Natália, hipotireoidismo pode virar hipertireoidismo ou vice-versa? Paciente que tem o hipotireoidismo, ou melhor, eu falei do hiper, né, primeiro, daquele paciente que tem o hipertireoidismo, tratou, teve que tirar a sua tireoide, teve que fazer o uso de iodo radioativo, e com isso, como se fosse queimar a própria tireoide, e aí virou um hipotireoidismo pós-tratamento, né? Outro caso é aquelas tireoidites agudas, infecciosas, que com
a evolução, a cronicidade do processo agudo, ele pode virar uma tiroidite crônica e aí vira um hipotiroidismo depois de algum tempo, né? Acontece, às vezes, da pessoa ter autoimunidade para as duas doenças, né? Ela ter o anticorpo do hipertiroidismo, que é o TRAB, e o anticorpo do hipotiroidismo, que é o anti-TPO, e ela ativar, geralmente ela ativa primeiro o hiper, depois o hipotiroidismo, também pode acontecer, e pode acontecer do hipotiroidismo virar hiper, na maioria das vezes é medicamentoso, então se a gente tem uma doença que não produz, uma tireoide que não produz nenhum hormônio, e a gente está repondo, passou do ponto, passou da dose, vira um hipertireoidismo, e às vezes o paciente estranha isso, mas como se eu tinha hipo? Não, é medicamentoso, a gente reduz a dose e volta tudo à estabilidade. Doutora Natália, a produção de hormônios na tireoide depende de nutrientes e vitaminas, sendo essenciais para metabolizar o T4 em T3, o hormônio mais ativo da tireoide. Quais seriam esses nutrientes e vitaminas? Quais alimentos nós podemos encontrá-los? Pois é, a gente sabe, Guilherme, que a deficiência do iodo, do selênio, está associada a doenças da tireoide, sim. Porém, a gente esquece que o excesso de iodo e o excesso de selênio também está associado a doenças da tireoide, ao desenvolvimento de hipotireoidismo, de hipertireoidismo e até ao estímulo à produção dos anticorpos contra a tireoide. Então, como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio. A gente precisa lembrar que a gente não tem métodos laboratoriais eficientes para classificar uma pessoa com deficiência de iodo. A gente não tem, né, deficiência de selênio, ele é um pouquinho mais fácil da gente dosar, mas também não é um exame que é corriqueiro, que é uma rotina, né, e a gente suplementar sem dosar, sem ter uma estimativa populacional, a gente está correndo risco de estimular uma doença nesse paciente. A maioria das pessoas, ela tem sim está sim satisfatoriamente equilibrada nesses elementos com a própria alimentação. Então, o iodo, ele vai estar na origem do peixe, ele vai estar como fonte alimentar, né, dos crustáceos, moluscos, né, e principalmente hoje no sal iodado, porque como a gente sabe, nem todo mundo vai estar morando em regiões marítimas, né, e a gente vai precisar das regiões do interior do país de ter o sal iodado como principal fonte. Então, hoje em dia, a gente não tem essa dificuldade que a gente tinha no passado, né. E em relação ao selênio, a gente tem também uma facilidade de tê-lo na castanha do Pará, inclusive o excesso, né, mais do que 2 castanhas do Pará por dia também fazem mal para a saúde, justamente por isso. Elas podem fazer um hiperestímulo também para a tireoide, né, semente de girassol, o próprio pão francês, o ovo, o fígado bovino, então são fontes que a gente tem uma suplementação alimentar, né, desses elementos. Então, por isso, não é uma rotina do endocrinologista suplementar esses dois elementos. Geralmente são os médicos não especialistas, né, que fazem esse tipo de prescrição, e isso é uma recomendação mesmo da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, da gente não estimular essas suplementações. E por que a tireoide é uma doença mais comum nas mulheres? As doenças autoimunes, elas têm uma preferência etária, uma preferência de gênero. Então, toda doença autoimune, ela tem essa característica. E na tiroidite autoimune, seja para o hipertiroidismo, seja para o hipotiroidismo, elas são mais comuns nas mulheres acima de 60 anos. E também tem a preferência, né, de uma doença autoimune se associar a outras doenças autoimunes, né, então é muito comum as tireoidites estarem associadas ao diabetes tipo 1, ao vitiligo, à doença de Edson, lúpus, então a gente possui essa característica da própria doença mesmo. O hipotireoidismo tem alguma relação com a menopausa? Olha, a gente sabe que existe esses gatilhos para toda doença autoimune.
e alguns gatilhos são hormonais, tanto que a gente vê muito mais desenvolver o hipotireoidismo, né, abrir o quadro nas fases da mulher que ela tem alteração hormonal, então na gestação, no puerpério, na menopausa, né, a gente tem essa discussão se há receptores de estrogênio que têm papel mesmo, né, nessa vigilância da autoimunidade, isso é meio provável, mas não existe uma relação totalmente clara. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que na menopausa a gente tem sintomas que são muito parecidos, muito próximos ao do hipotireoidismo e acaba sendo confundido, né, então a gente recebe, né, muitas das vezes no consultório nosso da endocrinologia, mulheres com queixas que se confundem, tristeza, pele seca, queda de cabelo, leve ganho de peso, desânimo, né, intestino preso, então acaba a gente tendo que diferenciar uma coisa da outra e a mulher acha que é uma coisa e é outra e vice-versa. Ô, doutora Natália, é verdade ou mito que o hipotireoidismo pode ocasionar o aumento de peso? Olha, é um mito, mas tem alguma relação com a verdade. Aquele ganho de peso importante, né, que geralmente a gente recebe como queixa no consultório, a maioria das vezes, né, não é justificada pela tireoide. Então, a gente recebe paciente com ganho de peso importante e mais de 5 quilos, isso não seria da tireoide. O que a gente tem é um inchaço, é uma retenção de líquido que é de mais ou menos 2 a 3 quilos e geralmente não tem muita relação com o quão mais alto o TSH, não. A gente vê pacientes com TSH altíssimos, né? Eu tenho paciente com TSH que abriu o quadro com mais de 50 de TSH, mesma coisa, ganho de peso de 2 quilos. Então, o contrário, sim, por isso talvez se confunda, né? O hipertiroidismo emagrece muito, né? Emagrece mais de 10, 15 quilos em poucos meses. Mas, e aí a normalização da tireoide dessa pessoa vai ser o reganho para aquilo que ela pesava antes. Mas o quadro do hipotireoidismo, a doença de Hashimoto, essa não tem um grande ganho de peso, não. Doutora Natália, vamos falar de tratamentos para a tireoide. Quando é recomendado e se o tratamento acontece pela vida toda do paciente? Certo. A gente, né, tem aqueles hormônios que a gente dosa, né, como eu comentei, e o tratamento é recomendado quando a gente tem um aumento do TSH, se for o hipotireoidismo primário, com a baixa do T4 livre. Isso é um quadro clássico de hipotireoidismo de causa tireoidiana, hipotireoidismo primário, né? Aqueles outros quadros que a gente investiga, se pode ser de causa da hipófise, ele não altera o TSH, mas ele altera a produção da tireoide, então ele tem o T4 livre sozinho. Então, resumindo, o tratamento é quando tem o T4 livre baixo, tá? E quando a gente tem que tratar para sempre, né? Então, se a gente tem uma glândula que ela já está com doença estabelecida, a gente observa que o paciente começa o tratamento e a dose ele realmente tem que ser ajustada, a gente não consegue tirar o tratamento, né, por um espaço curto de tempo, né? Quando a gente vê que realmente tem uma queda ali da tireoide, dos hormônios da tireoide, né, do T4, e não foi algo súbito, né, foi algo ali que foi se estabelecendo ao longo do período, né, de tempo, né, para não confundir com alguma tireoidite aguda, né, então, geralmente quando a gente vê que é uma evolução gradual de uma tireoidite crônica e que as doses do remédio estão aumentando, a gente já define que houve a falência definitiva da glândula da tireoide, aí o tratamento é para sempre. E a cirurgia, quando ela é recomendada? Cirurgia de tireoide, ela não é recomendada para hipotireoidismo. A grande maioria das vezes, o hipotireoidismo ele tem uma falência por atrofia da glândula, essa glândula vai ficando cada vez menorzinha e para de produzir. Existe aquele bócio, né, por hipotireoidismo, que hoje em dia a gente vê muito pouquinho, que é aquele bócio de antigamente, quando tinha
falta de iodo, né, principalmente no sal, a gente não tinha o sal iodado, então a gente tinha aquelas tireoides bem grandes. Então, esse caso, sim, às vezes o paciente tinha aquelas tireoides mergulhantes para dentro do tórax, que tinha desvio ali da traqueia, com dificuldade para respirar, dificuldade para deglutir, aí a gente tinha, sim, indicação de cirurgia. Hoje a gente vê mais a cirurgia, né, a gente indica mais para hipertireoidismo, que no hipertireoidismo às vezes não responde a remédio, ou tem alguma complicação com o uso de remédio, ou não pode ser usado o iodo, a gente indica, ou para o próprio câncer de tireoide, aí a gente indica a retirada da tireoide inteira e faz a reposição hormonal depois. Ô, doutora Natália, caso a pessoa faça a cirurgia da tireoide, a vida é normal após o procedimento? Sim, ela vai ser conduzida como um paciente que tem hipotireoidismo mesmo, né, que não tenha a função da glândula tireoidiana, tá? Raras exceções, né, mas isso é bastante raro mesmo, além do hormônio da tireoide, né, da levotiroxina, que é o T4, a gente precisaria de repor o T3 também. Mas isso é uma situação bem de exceção do paciente cirúrgico, do paciente que realmente não tem a glândula mais. Doutora Natália, no hipotireoidismo subclínico, o paciente consegue manter níveis normais de hormônios da tireoide sem apresentar nenhum ou quase nenhum sintoma? Quando é preocupante? Isso. A gente tem que tratar, se preocupar, né, com hipotireoidismo subclínico em algumas situações específicas, né? Sim, geralmente ele não tem clínica mesmo, tá? E uma das indicações de tratamento seria quando ele tem sintomas sugestivos associado a um TSH que já vai subindo acima de 7, principalmente se tem um anticorpo, né, antiperoxidase positiva. Por que sugestivo? Porque os sintomas são inespecíficos, então é muito difícil a gente falar em sintomas que são tão inespecíficos sem ser uma sugestão, né? Então, uma mulher de 60 anos mais, se você perguntar se está com queda de cabelo, um pouquinho de ganho de peso, um pouquinho de unha fraca, um pouquinho deprimida, então são sintomas que são difíceis da gente diferenciar, né? Então a gente acaba, às vezes, até fazendo prova terapêutica nesses casos, que é dar um tratamento e avaliar se teve melhora. Se não teve melhora, então a gente vai procurar outra causa para esses sintomas que são tão comuns, tá? Então, outros momentos que a gente valoriza esse hipotireoidismo subclínico, aí mesmo sem sintoma, um TSH que já sobe acima de 7, 7 seria com sintomas, né? Então, os TSHs que sobe acima de 10, acima de 10, mesmo sem sintomas, a gente tende a tratar todos, tá? O paciente que tem, que é gestante, né? Então, aí a gestante acima de 4 a gente já trata, né? O paciente que está tentando engravidar, né? A gente trata acima de 4, se ela tiver antiperoxidase positiva, a gente já trata acima de 2,5. Então, são situações que não são hipotireoidismo, mas mesmo assim a gente trata por serem tão específicas, né? Alguns pacientes que tenham doenças cardíacas, né, a gente também tende mais a tratar o paciente com hipotireoidismo subclínico, que existe uma relação de melhora do condicionamento, né, da função cardíaca com esse tratamento. Tá? E por que algumas pessoas têm dificuldade para manter o equilíbrio das taxas hormonais após o tratamento? Essa pergunta é bem interessante, porque realmente, de fato, algumas pessoas vêm trazendo essa queixa, né? Minha tireoide e meu TSH nunca entra no eixo, fica sempre no sobe e desce. A principal causa é má adesão ao tratamento. Então, é um remédio que é difícil para algumas pessoas, que ele tem que ser em jejum, meia hora antes do café, pelo menos meia hora, ainda friso isso, né? Porque se acordar de madrugada, pode tomar, né? Então, tem que ser pelo menos meia hora antes do café, não pode ser com nenhuma refeição, nenhum outro comprimido junto, nem cafezinho. Então, essa aderência, às vezes um dia toma direitinho, outro dia não toma, outro dia esquece, atrapalha muito, né, o tratamento e a manutenção do equilíbrio, né, desse hormônio. Outras causas seria esse jejum, né, claro, né, o não estar adequado todos os dias.
e má absorção do remédio, né? Tipo gastrite, né? Uso de outros remédios, mesmo que não seja junto, mas em outros remédios, está tratando com antibiótico, tratando com anti-inflamatório, outra doença, há uma queda da absorção do hormônio da tireoide, né? Doença celíaca, tratando um H. pylori, uma parasitose intestinal, algum remédio que atrapalhe nessa absorção. Então, isso tudo vai ser uma causa para não estabilidade do TSH. Doutora Natália, eu quero agradecer-lhe mais uma vez a sua presença, a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado os seus compromissos. Eu sei que a sua agenda é apertada e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Ah, imagina, eu que agradeço. E ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube, se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. A entrevista com a doutora Natália encerra esta temporada e, se Deus quiser, quem sabe, voltamos em uma próxima oportunidade. Um abraço e até lá!